básico, tá? Com vocês e tentar ver se a gente consegue chegar até a montar uma single page application, tá? Eu vou trabalhar nisso por aqui, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma das minhas telas. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Não. Então, aqui, esse aqui é o Visual Studio Code que eu falei para você instalar. Eu instalei o Visual Studio Code porque eu tenho espírito de porco, né? Mas sejam bem-vindos à primeira aula de programação avançada. Então, esse curso, como eu falei, a gente tem o objetivo de usar JavaScript dentro dele. O JavaScript é uma linguagem que a gente chama de client-side, né? O que quer dizer uma linguagem client-side? É uma linguagem que vai rodar só do lado do cliente. Tradicionalmente, as linguagens de back-end, elas funcionam da seguinte forma, né? O código não roda junto com o cliente, ele vai rodar no servidor e o cliente vai ter só a resposta em HTML, como é o caso, por exemplo, que acontece na tupla do Python mais Flask, né? Para aqueles de vocês que fizeram já uma disciplina comigo, ou o Django, o próprio Rails, que devolvem só uma visualização para você, mas o processamento ele é todo feito dentro do servidor, tá? Então, sabendo... Desculpa, perdão. Sabendo que na próxima semana a gente vai ter também essa questão dos feriados, né? Que eu não sei direito como é que vai ser, mas eu vou tentando, então, né, levar da melhor forma possível. Então, o primeiro script é a coisa mais fácil que você pode fazer, né? O JavaScript, ele tradicionalmente ele nasce no final dos anos 90, ainda dentro da linha, dentro do Netscape Navigator, né? Que foi um dos primeiros browsers, né? Que foi responsável pela primeira guerra dos browsers, que era o IE, o Internet Explorer versus o Netscape. Que foi vencido pelo Internet Explorer, por incrível que pareça. Hoje em dia a gente tem uma outra guerra, né? Que o Google Chrome é o browser vencedor. Eu acredito que a maior parte de vocês usa o Google Chrome, né, de certa forma. Então, isso não é bem um problema para a gente. Então, na verdade, o JavaScript ele foi feito para ele ser colocado dentro de uma página HTML, tá? Então, aqui, eu peguei os exemplos de um livro, né, para a gente ir vendo, né, aos pouquinhos. Então, esse aqui é o nosso, digamos aqui, isso aqui é uma página HTML que tem nada de HTML, tem simplesmente a tag de script, dando essa mensagem alert. Se a gente for vir aqui, né, e eu for abrir esse... Ele vai aparecer isso aqui para a gente, né? Bem-vindo ao mundo JavaScript, né? E aparece esse alert aqui para a gente. Então, eu vou ficar mostrando vários exemplos discutindo esse código-fonte. Então, tudo que eu faço aqui, alert, abre essa caixinha de texto. O que é interessante sobre o JavaScript como uma das primeiras linguagens de programação? A faculdade de Stanford, eles usam, se eu não me engano, Stanford, eles usam, né, o JavaScript como linguagem para ser utilizada dentro do curso de computação 1. Por quê? Porque é muito fácil de você chegar e você ter, né, uma linguagem que com poucos comandos já gera algo que é visualmente, né, agradável para um ser humano, né? Então, um segundo exemplo seria isso aqui, né? Eu já criaria uma variável, escreveria, né, o prompt como uma primeira forma de gerar dados, criaria um alert da mesma forma que eu criei aqui, com o nome. Então, já é uma forma simples de captura de dados. E eu vou passar, gente, muito en passant por esses exemplos hoje, né, porque, como eu falei, eles são só introdutórios,
né? O mais importante aqui não é você ser bom de JavaScript, é você entender conceitos de linguagem de programação para que a gente possa desenvolver algumas coisas mais interessantes ao longo do período, tá? Então, né, se eu jogar esse exemplo aqui dentro do... Você vê que ele já modifica a página para mim. Então, isso aqui também é um exemplo. Então, tudo que eu tenho aqui, uma variável é um nome. Você vê que a tipagem dela aqui está como string, mas não é uma tipagem forte, não é declarada, é pelo tipo, né, de valor que ela recebe, mas está aqui e já é uma primeira forma de manipulação com interface gráfica. Então, por que a galera usa JavaScript, às vezes, como essa primeira linguagem de programação? Inclusive, né, tem um livro muito bom, um livro que eu gosto bastante, que é de onde eu tirei esses exemplos. Eu vou até dar uma palhinha aqui do livro, né? Para quem, assim, que é um livro de introdução à programação, JavaScript. Esse livro aqui, Introdução de Programação e Algoritmos com JavaScript. O livro é muito bom, né? Eu acho ele muito interessante para quem está no primeiro período, para quem está começando. Ele tem muitos exemplos, ele é bem baratinho também, ele é super rapidinho e o autor é muito bom. Eu gosto bastante desse material aqui. Então, né, esse é um dos... de onde eu tirei a maior parte dos exemplos da aula de hoje. Então, aqui eu já é um exemplo de manipulação de strings, né? E essa é uma coisa que tem uma crítica muito grande ao JavaScript, que é, né, quais seriam, né? Tipo, o JavaScript ele manipula muito mal, né? Como ele tem uma tipagem fraca, a manipulação de dados dentro do JavaScript ela acaba tendo algumas dificuldades, como, por exemplo, fazer o typecasting automático, né? Da mesma forma que o Python faz concatenação de strings, o JavaScript também faz. Então, como é que a gente pode manipular dados que a gente coleta, né, de fontes externas? Então, aqui tem alguns exemplos, né, desse tipo de informação. Né? Você vê que nesse primeiro capítulo tudo é feito através do alert, né? E aqui, olha só, 202. Cláudio, o que aconteceu? Por que 202? De onde é que surgiu esse 202? Está interpretando 2 com uma string e concatenando com o 20, que é uma outra string. Sim, é uma concatenação, mas por que não concatenou antes? Porque só concatena com sinal de adição. Os outros não são operações de string. Exatamente. Então, como esses aqui não são operações de string, ele já faz o typecast direto para dados, para inteiro, né? Aqui, como é uma operação de string, ele deu 202. Então, né, isso é um dos motivos de por que as pessoas criticam tanto JavaScript para lidar com dados. Por quê? Porque, né, para a maior parte dos seres humanos inteligíveis, isso aqui não faz sentido nenhum. Então, a gente deveria, né, ter formas diferentes de trabalhar e a correção está aqui, né? Onde eu vou fazer o typecasting do valor para número, né? Esse typecasting mapeado é o que vai dar o valor correto. Então, né, você tem que tomar alguns cuidados ao programar em JavaScript, e essas críticas que são feitas, apesar de eu achar elas um pouco injustas, né, elas são entendíveis para quem vem, por exemplo, do C, do C++, e se depara com esse tipo de coisa, né? O que eu... Pode falar. Perguntaram aqui no chat se quando você faz A vezes 2, ele duplica a string que nem ele faz no Python. Eu acredito que não, acho que ele faz typecast direto. Aí você chama então vai ter 40. É. Vamos rodar, mas a gente pode rodar. Vamos pegar isso aqui
fazer o seguinte. Vou botar isso aqui entre... Acho que a coisa mais importante é a gente rodar tudo que a gente puder rodar. Professor, uma sugestão, você pode rodar isso direto no console, acho que talvez fique mais fácil, não? Do navegador. Não, mas eu quero justamente mostrar tá. no navegador. Tá. Porque daqui a pouco vai ficar ruim, e aí eu quero mostrar para vocês as ferramentas do navegador. 40. Então, ele justamente é só operação de soma mesmo. Ele não faz exatamente que nem o Python faria. Porque você tem que entender o seguinte, que no Python, né, toda operação, não existem números, né, tudo são objetos e tudo cai primeiro numa lista. Então, se ele acha uma string, né, na verdade, que ele tem uma lista de caracteres, ele tenta duplicar essa lista de caracteres. Ele tenta copiar essas posições de memória. Aqui não. Né? O que eu acho muito interessante sobre JavaScript, e que é, por exemplo, diferente do Python, é que tipo assim, você pode ter um computador que venha sem nada, mas pelo menos um browser esse computador vai ter. E você tendo um browser, você já consegue ter acesso ao JavaScript como linguagem de programação, né? Para você fazer coisas client-side. Então, na pior das hipóteses, se você sabe JavaScript, um mínimo de automação você vai ter. E uma segunda vantagem adicional é que o JavaScript, ele é uma linguagem que realmente é portável. Né? Como assim? Se você rodar um código JavaScript no teu browser, né, aqui nativo, você vai conseguir usar JavaScript no teu browser do celular. Então, tipo assim, você consegue um certo nível, né, de modularidade que eu acho bastante importante, que eu acho bastante interessante. Tá? Aqui, né, só mais um pouquinho dessa manipulação, né? Strings, valores concatenados, booleanos. Notar que no Python, isso aqui é com maiúscula, né? No JavaScript é com minúscula. Então, todas essas coisas aqui são elementos que a gente tem que tomar cuidado na hora da gente manipular as nossas variáveis. Né? Chegou outra pergunta no chat. O João Paulo perguntou, para você repetir 20, a string 20 N vezes, então uma string teria que fazer uma repetição da vida? Isso. Teria que fazer um loop for, um loop while, essas coisas assim, né? Um loop de iteração. Exatamente. Ok. E assim, na verdade, vocês têm que pensar que que o JavaScript ele tenta seguir o máximo a sintaxe do C, com algumas simplificações, né? E que conforme ele foi evoluindo ao longo dos anos, ele foi trazendo alguns features que eu tenho um pouco de... Ainda tenho um pouco de dificuldade. Quando eu comecei a programar, galera, JavaScript é a linguagem que a gente usava para fazer gambiarra no lado do cliente. O JavaScript só nos últimos anos é que ganhou esse status de linguagem séria, entendeu? Que a gente faz coisas. E muito isso devido ao Node.js. Né? Hoje, provavelmente, se não é o JavaScript, é o Python, mas é uma das linguagens que mais aparecem no GitHub como entradas. Tá? Então, esse tipo de coisa tem que estar rolando. Então, aqui, só para responder essa pergunta, o próximo exemplo seria sobre isso. Eu leio o número de um prompt, né, e vou dar o alert em relação a esse meu número. Né? Então, se vocês quiserem fazer um teste, a gente pode fazer o seguinte teste. Deixa eu rodar isso aqui. Professor? Diga. Por exemplo, a gente viu ali que quando você bota o número, Olha só o que acontece quando eu quero multiplicar uma string. Acontece not a number. Dá uma exceção. O que eu ia perguntar tem como você fazer conversão, tipo, para ter certeza? Tem, tipo assim, aqui, a gente faz nesse caso aqui mesmo. Aqui, ó, se converte para o tipo numérico, que é inclusive a forma de fazer essa correção. Né? Tá, aquele F ali, beleza. Isso.
Gente, que nem eu falei, é bem en passant mesmo, né? Depois eu posso prover esses exemplos para vocês, eles estão na página lá do cara, né? A mesma coisa acontece aqui, e olha só, justamente a tua pergunta. Aqui eu já forço a conversão. Então, se eu pegar esse set agora aqui, e botar aqui, tipo, Buda, ele dá Nora Namé de novo. Se eu pegar esse set agora aqui e escrever, sei lá, tipo, 20, agora ele deve me dar 40. Pronto, tranquilo. Cadê aqui o meu ideia? Agora, pode falar. Existem atalhos de operacionais como existem no C, por exemplo, para fazer uma soma de um número de... Mais igual, mais tudo isso existe. Atribuir a um valor ele mesmo com alguma diferença, no caso. Sim, mais igual, menos igual, essas variações de atributo, elas têm sim. Tá? Isso facilita a anotação. Eu posso fixar valores, né, dentro de... Posso fazer... Tipo assim, então, esse capítulo 1 aqui, ele é bem simples, assim, mostra só esses elementos dentro de um script. Normalmente, quando o JavaScript surgiu, a gente botava todo esse código dentro, né, dos cabeçalhos do próprio HTML. E conforme eles foram ficando maiores, né, isso vai ficando difícil. Então, na verdade, o que a gente faz é colocar o JavaScript num arquivo separado. Né? Então, olha só. Né? Eu vou pegar de um elemento qualquer chamado nome um determinado valor. E o que é esse getElementById? Né? Estão vendo aqui que eu tenho né, cara aqui mostrando um ID chamado mostrar. Então, eu vou pegar, vamos aqui abrir esse e... Gente, eu vou aumentando as coisas numa velocidade um pouco exponencial, tá? Se ficar muito ruim, vocês me avisem. É porque eu sei que para quem já programa, às vezes em JavaScript, fica um pouco... Pode ser que isso aqui fique um pouco. Então, por exemplo, aqui, Cláudio, que é o meu nome, ele vai dizer aqui Cláudio. Então, vamos dar uma olhada nesse código. Aqui tem aqui, né? Criei o doctype. Uma coisa que é interessante sobre o nosso querido Ctrl S, VS Code é que ele autocompleta com o cabeçalho já pronto para você, tá? Então, eu vim aqui, ele gerou para mim. Então, eu também vou pedir para vocês o seguinte, quando vocês começarem a aprender coisas com VS Code, eu não sei quantos de vocês já estão usando, já usam ou não usam, né? Mas tentem o máximo possível, né, saber um pouquinho sobre o que vocês estão usando, tá? Então, aqui, por exemplo, né, aqui tem um documento HTML tradicional, abre HTML, fecha HTML, red, aqui vai ter o title da sua página, aqui, ó, esse exemplo 2.1 está aqui em cima, o body, onde vai aparecer o corpo, tem aqui, programa Olá Você, num título H1, aqui o programa Olá Você, um parágrafo com nome, dentro desse nome vai ter um input de texto, cujo ID é nome, e um input botão, com ID mostrar, fecha o parágrafo, e aí vai ter uma resposta, né? Essa resposta vai ser dada por um script, e esse script, esse cara aqui, é uma função mostrar olá, que ele pega o documento, dentro do meu documento, ou seja, aquele meu arquivo HTML ali, o elemento do arquivo que tem o ID nome, e aí se eu vier aqui, o ID nome está aqui dentro desse documento de texto, de posse, vai pegar o valor desse ID nome, vai gerar um elemento, né, resposta, dentro desse HTML, que vai ser olá com o nome, vai mostrar, né, quando
vai criar o que a gente chama de um listener, né? Quando esse elemento aqui mostrar que é esse botão for clicado, ele vai executar essa função mostrar olá. Essa função mostrar olá gera um código HTML qualquer. Tá? Cláudio, diga. Bem rapidinho. Eu tô com dúvida sobre esse document. Você não precisa... Qual campo? Oi? Qual campo? Esse document que você colocou, Uhum. e você não precisa passar o path, né, de qual arquivo que você está querendo Não, tirar. porque você tá aqui dentro desse script, entendeu? Então ele sabe que o document é o que está associado a esse script aqui. Ele é autorreferente, entendeu? Tá, Mas, por exemplo, se você tiver mais de um código HTML usando o mesmo script de JavaScript... Aí você vai precisar, isso, sim. Hum. É de onde for executado. É porque, na verdade, o JavaScript é uma linguagem que não é nem estruturada, nem orientada a objetos. Ele é uma linguagem que, por natureza, ele é orientado ao evento. Então, o evento que chama esse código é que vai se ligar na memória a esse candango. Então, esse script ele muda o objeto que ele está, né, associado quando executado. Então, esse document ele foi executado aqui dentro dessa natureza aqui, ele vai estar associado a esse script aqui. A gente vai ver que isso vai ficando cada vez mais complexo, tá? Mas nesse caso aqui é um caso bem simples, em que esse document vai estar associado a esse documento ao que ele foi exposto aqui, tá? Sim. Ok, obrigado. Sacaram? Foi tranquilo? Gente, aquela coisa, não se acanhem em perguntar coisa para mim. O governo federal me paga dinheiros para responder vocês, tá? O que vocês ficam de dúvida, né? E considerando que esse curso vai ser um curso assim bem pegado, né? Com muita coisa, né? Hoje eu estou fazendo um overview. A gente está fazendo um overview. Se der tempo, eu quero mostrar para vocês uma coisinha um pouquinho mais complexa que derivou disso aqui. Mas, assim, não se acanhem, tá? Não se... Me pergunta mesmo, pode perguntar. Tá? E se eu estiver falando besteira e algum de vocês achar que eu estou falando besteira, diz, Cláudio, eu não concordo. Tá bom? Eu não tenho, assim, o meu ego é inflado, mas nem tanto, tá bom? Tá ok? Vocês estão aí? Estão comigo? Sim. Beleza. Não. Achei que fosse um ok retórico, desculpe. Cailane, não é que tô vendo aqui, como eu tô com várias coisas abertas, eu não tô vendo tanto o chat. Então, assim, não é que ele dispara uma exceção. Ele diz o seguinte, aquilo não é um número, que de certa forma é uma exceção, então ele não realiza a operação. Entendeu? É bem isso que o Pedro está falando aqui. Então, o JavaScript você tem que tomar muito cuidado, porque como o typecasting, a tipagem é dinâmica, né? A tua variável agora recebe string e depois recebe um número. Se você não tem muito controle sobre o que está acontecendo, né? Pode gerar um problema para você. Você pode perder isso no meio do caminho, tá bom? Então, essa é mais a questão. Tá ok? Beleza. Então, assim, gente, não se fique de olho no chat, professor? Hã? Quer que fique de olho no chat, para você não ter que ficar trocando de tela? Não, é porque, na verdade, é o seguinte, eu tô com uns arquivos abertos em um, né? E tô com o código aberto em outro, e daqui a pouco eu vou abrir uma quarta coisa. Mas tá tranquilo, tá favorável. Relaxa. Tô em paz. Não faz parte do jogo, né? E é aquela coisa, a disciplina é uma disciplina avançada, então tem que me dar mais trabalho como docente mesmo, tá? Ok. Professor, só mais uma coisinha bem rapidinho. Eu ia sugerir para que você, como você vai provavelmente mostrar mais algumas aulas assim, se você poderia primeiro mandar esses arquivos lá no Classroom, para a gente poder ir acompanhando, caso a gente queira dar mais uma olhada no arquivo que você já tenha mostrado e tal. Beleza? Não, beleza. Eu vou ver se eu consigo fazer isso sim. Né? É porque, por exemplo, uma das coisas que eu queria mostrar hoje, eu estava fazendo logo antes da aula. Né? Então, tanto quanto possível, eu vou compartilhar essas coisas com vocês. Tá bom? Pode deixar. Eu acho que essa é uma boa sugestão.
Então, deixa eu pegar aqui o próximo arquivo. Aqui. Que aqui, né, é o título de uma videolocadora. Então, na verdade, aqui, mesma coisa. Vocês veem que esse começo é igual, muda só aqui o title, né? Corpo, título, parágrafo com tipo de input, e aqui eu vou ter vários, o que é diferente, porque eu vou ter vários tipos de input, tá? E aí vem dentro do que você estava falando, e aqui, olha só, com vários tipos de input, eu estou pegando esses pelos diferentes elementos, jogando aqui dentro de uma variável. Dentro dessas minhas variáveis, eu estou pegando os valores, né, convertendo o que eu puder para valores, né, e aí eu quero calcular, e aí eu vou usar essa biblioteca math, né, que eu quero calcular, e for vem de arredonda para baixo, né, eu quero calcular, né, a quantidade de dias, né, de quantidade de minutos, né, eu quero poder converter os meus dados. E adiciono um listener para isso aqui. Então, você nota que essas primeiras coisas são bem simples. Eu faço uma função. Função eu defino com a palavra function, tipo da função. Por enquanto, as funções não estão recebendo parâmetros. A gente vai ver que elas vão receber esses parâmetros. Eu vou gerar, né, alguma lógica qualquer aqui. No caso, aqui, sei lá, tipo, Senhor dos Anéis. Duração do filme, sei lá, 220 minutos. Então, Senhor dos Anéis dura 3 horas e 40 minutos. Então, é só isso que o cara faz. Exatamente, Karine. A função é chamada de dentro do HTML. Aqui, por essa tag de script aqui. Ao rodar essa tag de script, o que acontece? O HTML ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação. Então, na verdade, o browser começa a ler o HTML para montar isso na página, e ao ler isso aqui, ele executa esse script. O script ele vai olhar, né, vai gerar essa função, vai ver aqui que tem um listener. No evento de apertar o botão, ele vai executar essa função aqui, né? Essa função vai coletar os dados que tiverem nesses campos, do título e da duração, e vai inserir esse HTML aqui, bem básico, esse feijão com arroz, bem simples. Basicamente, quando você executa, então, esse script, ele pega tudo aquilo de conteúdo que tinha do HTML que ele vai precisar usar, cria referências a esses conteúdos e depois espera um evento acontecer. Exatamente. E assim, não é que ele altera o HTML, entendeu? A gente vai ver um conceito chamado DOM nas próximas aulas, que eu vou discutir um pouquinho sobre o DOM, que é um tema super polêmico dentro do JavaScript, né? Entender direitinho o que é esse DOM, né? Mas o JavaScript não é que ele permite alterar a página, ele reescreve a página para você dinamicamente, de forma que insere elementos, né? Então, na verdade, esse JavaScript aqui que surgiu depois que eu apertei o botão, não é o JavaScript anterior, né? Ele é um novo HTML gerado a partir desse JavaScript que você tem, né, a partir dessa função que você tem. Ele adiciona esses elementos aqui. Tanto que se eu fizer aqui, sei lá, tipo, 180, e vou, sei lá, Jaspion. Já fui criança. Então, aqui ele gera esses elementos aqui direitinho. Ele não insere no que já tem, ele reescreve dinamicamente o que já foi exatamente. E aí, perfeito, porque olha só o que eu vou fazer aqui. Eu pego, se eu quiser inspecionar aqui o HTML, olha só, tá aqui o meu script, né? Direitinho, exatamente como tá aqui no meu código-fonte. Ele reescreve para mim. Ele faz a mesma coisa que era feita antes, né? Ele pega esse DOM, o DOM é Document Object Model, né? É o mapeador desses elementos, ele altera e entrega para você. Ele te gera uma nova visualização. Então, por exemplo, aqui, né? Eu vou ter aqui, se vocês vierem aqui no Chrome em 3, vocês vão vir aqui em More Tools, vai ter o Developer Tools. O Developer Tools é o melhor amigo do desenvolvedor web. Sumiu aqui, né? Justamente o que eu queria mostrar para vocês.
Então, o que o Developer Tools tem aqui para vocês? Ele tem várias ferramentas. Tem os elementos, tem uma consolezinha, né, tem as fontes, né, mas vamos começar hoje pelos elementos. Então, se eu venho aqui, né, dentro do meu body e eu começo a clicar, ele começa a mapear para mim os meus elementos, tá? Então, eu consigo mapear, ver onde é que esse código está. Inclusive, essa é uma ótima ferramenta para vocês aprenderem coisas. Se, por exemplo, eu venho aqui no globo.com e venho aqui, né, e mapeio, eu consigo ver, né, é uma forma da gente estudar como é que foi feito uma página. Então, eu consigo mapear essas coisas, ver quais são os eventos que estão aqui, ó. Esse DOM que eu falei, DOM Content Loaded, né? Eu posso, só que se eu venho aqui na nossa página, style, não tem style, tem um style aqui bem simples. Aqui tem um evento dentro do meu corpo, né? Então, eu tenho aqui, né, as informações sobre a página que eu fiz. Então, vocês notam a diferença que tem entre o código-fonte da página do Globo.com e o código-fonte desse meu exemplinho aqui, tá? Mas esse cara aqui, né, ele tudo isso, né, essa ferramenta do desenvolvedor, ele vai ser para a gente a coisa mais importante, uma das ferramentas que a gente vai ter de maior importância para trabalhar. Inclusive, se eu não me engano, vocês podem vir aqui e alterar essas informações para verificar como as coisas ficariam, entendeu? Então, se você quer mudar um layout, você pode, inclusive, editar. Ele mostra aqui como ficaria em formato de como é que é o nome? De celular. Então, para você começar a se planejar para fazer uma aplicação web, né, uma aplicação mobile, né, para o formato, né, de desktop. Então, tudo isso aqui está embutido já no teu browser. Inclusive, né, uma das aplicações que eu gosto... Deixa eu ver se tem aqui. É o Caret. O Caret, ele é um editor de código, tá? Que ele é todo feito, que ele é uma extensão do Google Chrome e que você pode editar código. Então, se você não quiser instalar nada além do seu Google Chrome, você pode instalar o Caret, que ele vai ser uma ótima adição. E tem um outro que é o Caret, que ele é uma extensão de código do Google Chrome, que ele tem IntelliSense, né? Ou seja, ele autocompleta para você dentro com o código JavaScript, tá? Então, é bem legal, é bem interessante. Eu não uso muito porque eu acabo usando justamente o Visual Studio Code e o VI, né? Mas para quem quiser, é uma opção interessante de trabalhar, tá bom? Então, Professor, pode falar. é só uma coisa ali. Pode ficar nessa aba, por favor. É uma coisa que eu era muito, talvez, leigo, não sei. Que eu sempre, sei lá, numa página complexa ali, tipo Globo.com, eu ia, tipo, quando eu queria chegar no elemento que eu queria, eu ia passando o mouse aí e entrando cada vez mais. Mas aí tinha aquela setinha ali em cima, do lado do botão do mobile. Não tem muito tempo que eu descobri. Não, tira do mobile, por favor. Eu cliquei. A setinha que tá do lado do mobile, à esquerda. Isso. Você seleciona um objeto na página e ele já te leva pro elemento. Então, Sim. tipo, eu não sabia. Então, eu acho Não, que relaxa, cara. Assim, cada versão que sai do Chrome, essas coisas mudam, tá? Então, de vez em quando, às vezes eu estou trabalhando, né? E aí mudou essa ferramenta do desenvolvedor, eu não prestei atenção, surge alguma outra parada. Por exemplo, assim, o console, né? A primeira vez que eu vi que o console, eu podia dar um console.log. Aí e rodar isso aqui, aparecer alguma coisa aqui, né? Tipo assim, deixa eu fazer esse exemplo aqui.
Deixa eu ver aqui se foi. Aqui aparece um print. Então, a primeira vez que eu vi isso aqui surgindo, gente, eu falei, meu Deus, que coisa mágica! Agora é um terminal exatamente como era lá no C. Mentira, no Pascal, porque a minha primeira linguagem de programação foi Pascal. Mas eu não gosto de falar isso porque denuncia idade. Cara, é mágico, né? É muito legal você poder fazer isso aqui e inspecionar. Então, assim, tem muitas ferramentas aqui. Essas ferramentas todas aqui de properties, de accessibility, todas elas são muito interessantes da gente ver elas rodando. Então, é só mais um dos muitos exemplos que a gente vai ter de ferramentas que a gente vai ver ao longo do nosso curso, tá bom? A mesma coisa eu vou pegar aqui para esse outro exemplo aqui do veículo. Vale. Nossa, até 5.000. Então aqui ele calcula para você, tipo, promoção Palio, entrada em 2.500. Então, na verdade, né, esses exemplos todos aqui que eu estou mostrando são exemplos que praticamente eles mostram o mesmo princípio, né? Você vai pegar uns elementos, vai realizar algum cálculo, alguma variação e vai dar um output com isso, né? E tem que tomar cuidado, vai ter um listener, né? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com os números, tá? Então, assim, para muitos de vocês isso era novidade, ou para a maior parte de vocês isso que eu estou mostrando não é novidade? Não era novidade por enquanto. Pra mim, Pessoalmente nunca programei com isso, mas já vi feito antes, então não é novidade. Não, beleza. Então, assim, a gente vai, né? Eu vou mostrar mais alguns exemplos desses aqui e eu vou, né, aumentando aos bocadinhos a complexidade. Mas até aqui tudo tranquilo, né? Até aqui todo mundo está sobrevivendo. Vocês veem que é uma receitinha de bolo. Não tem nada demais, né? A única diferença, por exemplo, eu tenho que botar sempre o var aqui na frente, um functionzinho aqui, né? Vocês vão ter acesso a todo esse código-fonte para vocês poderem explorar à vontade. Todas as vezes a gente vai trabalhar com functions do tipo void? Não, por enquanto não, todas as vezes não. A gente já vai chegar lá. Mas assim, primeira aula, estamos indo aos pouquinhos. Professor, posso fazer um comentário sobre a declaração de escopo das variáveis? Uhum. A gente sempre vai usar var mesmo, a gente não vai usar const let? Vai, mas por enquanto a gente vai começar só com var. Tanto assim, a gente vai terminar a aula de hoje, né, se tudo der certo, né, e se vocês não ficarem cansados, porque eu sei que uma aula no noturno é sempre cansativo, né, eu quero ver se a gente consegue fazer uma single page application hoje ainda. Ou o comecinho dela usando Express, tá? Então, assim, a gente pode dividir isso em duas partes. Eu dou mais alguns exemplos, a gente dá uma parada por volta de umas 6h10, tá? Para vocês darem uma digerida nisso aí. E aí, quem quiser, eu fico mais uns 20 minutinhos fazendo um exemplinho só de uma primeira single page application, para a galera também já sentir um bocadinho sem ter um problema muito grande, tá bom? Ok. Não entendi, Pedro, qual a diferença é o escopo? Não, a diferença nesse caso é o escopo, sim. Mas... var, let, essas coisas. Isso. Ok. Vamos lá. Então, aqui, exemplos de laço de repetição, né, de condicionais. Aqui, nesse capítulo, a gente vai ter a mesma coisa. Coletar as imagens, coletar, né, um sisteminha de notas, né, e verifica se o cara saiu. Vocês veem que é um pouco diferente do Python, é mais parecido com o C. Então, por isso que eu digo que tem muita inspiração no C, né? If, else, if, else, né? Sempre com abre e fecha chaves, né? Aqui a indentação não vale de nada. Aqui tudo que a gente vai fazer é sempre com abrir e fechar de chaves.
ponto e vírgula para tudo, tá? E, né, mais simples que o C, porque o C tinha a questão de char pointer, né? A manipulação de strings, ela não era trivial. Aqui já a manipulação de strings já é bem mais tranquila para a gente, né? Mas a sintaxe é bem parecida com a do C. Quem lidou com o Arduino tem isso aqui, né? Então esse aqui é um exemplo de uma condicional bem boba para a gente fazer. Então eu vou aqui, né, abrir isso aqui. Então aqui o aluno é o Cláudio, o aluno tirou 7 na primeira e tirou 5 na segunda. Eu estou de prova final, fiquei com uma média 6. Se eu tivesse tirado uma média 7, fiz a vista de prova, fui aprovado. Tá? Feijão com arroz, só mostra, né, aquele exemplo que a gente estava fazendo. Coletou os dados de nome e nota. E o botão, né, de situação, que tem esse ID BT resultado. Aqui tem o evento do BT resultado. No evento de BT resultado, ele calcula a média, pegou nome e nota, né, gerou esse alt situação e esse alt média. Que esse H3 e esse HK4 aqui que a gente vai colocar. Pegou os valores, calculou a média e, a partir da média, fez a verificação do aluno, né? Então, nada demais, é só para mostrar essa questão do laço de condição, né? Nosso condicional é bem tranquilo também, não tem nenhum problema. Se a gente for pegar aqui o próximo exemplo também não é nada demais. Que aqui já tem uma figurinha, tem um nome, vou botar o Cláudio. A minha altura é 1,83 m. Meu peso ideal seria 73 quilos. Então quer dizer que eu estou gordinho, tá? Cara, Cara, protegido é uma palavra forte, né? Mas é melhor. É uma prática você não botar ponto e vírgula assim. É uma má prática. Então eu estou aqui, né, gordinho. Vamos ver aqui o exemplo. Que aqui o cara tem que decidir se é masculino ou se é feminino, e aqui vocês vão ver alguns condicionais em relação a verdadeiro e falso. Para quem está fazendo isso pela primeira vez, aqui tem uma função de cálculo de peso, e aqui tem uma função de limpar campos. Tá? Isso é uma primeira vez que primeiro caso vocês vão ver com duas funções. Né? Porque aqui eu tenho dois botões, cada um desses botões vai dizer, sei lá, vou pegar... Karina... Esse aqui é 1,6. Esse aqui é o peso ideal. Então, assim, é o caso, então, uma função, quando eu clico o evento desse botão, eu realizo essa função de limpeza. Quando eu clico o evento desse botão, ele faz uma outra função. Então, né, o ideal é que para cada função do seu código eu tenha uma função separada com um evento, né, separado, e eu vou ter eventos separados para cada uma dessas coisas. Se vocês veem essas tuplas aqui, né, pega. O que eu recomendo para quem está começando? Pega aqui o teu elemento, pega esse código que eu vou passar, senta, dá uma olhada. Roda alguns desses exemplos. Anota as dúvidas e vem falar comigo. Pela votação que vocês fizeram, né, eu tive... Não, vocês não.
vocês vão ter aula 2 vezes na semana. Estou confundindo a turma. Então, pela votação que vocês fizerem, assim, se vocês tiverem um problema, a gente marca um horário para eu ajudar vocês, para a gente fazer essa discussãozinha sobre esses elementos aqui do JavaScript. Calma aí, pessoal, deixa eu acender a luz aqui na sala. E aí a gente vai conseguir, né, tocar para frente um pouco, né, esses trabalhos que a gente vai ter, tá? Então, assim, pega os exemplos em casa, tenta dar uma olhada, né, tenta modificar um pouco, tenta criar algumas aplicações caseiras. Vocês vão ver que para muitas das coisas que vocês vão ter em casa, é muito fácil fazer isso aqui com muitos pequenos problemas em casa, é muito fácil você automatizar com JavaScript, tá? Esse aqui, esse exemplo 3, ele já é um problema diferente, né? Por quê? Porque ele já volta a embutir o código, né, dentro do próprio HTML. Isso também é possível, né? A gente, em geral, separa, né, porque sim. Então, aqui, né, prompt bairro de entrega e tenta fazer um switch case, né? Switch case é uma coisa que não tem no Python, então faz muito tempo que eu não vejo, né? Switch bairro, em cada um desses bairros, o case, centro, taxa de emprego, tem que ter esse break aqui, case fragata, case, 3 vendas, taxa de entrega. Tudo que eu for mudar a variável, eu tenho que ter um break aqui e o default, né? Que esse malandro aqui. Então, switch case é uma coisa que eu quase nunca uso, mas é legal saber que tem. Eu nem me lembrava mais. Nossa, usei muito isso em Java. Professor, diga. Esses breaks são só para quando a gente muda a variável ou é realmente porque funciona que nem no C, onde o switch case ele eu não lembro agora qual é o termo. Ele é vazado. Quando você chega ele é no vazado. case, quando ele chega no case certo, ele começa a fazer tudo que está dali para baixo. Exato, ele é vazado. Ele é vazado. Mudou a variável, você vai ter que quebrar, porque senão ele vai sobrescrever. Pode ser que você tenha mais de uma opção. Às vezes você faz um case que mais de uma opção é válida, entendeu? Tem que ser a primeira. Então, assim, é por isso que eu não gosto de usar switch case, entendeu? Um dos motivos é esse. Mas é interessante saber que isso ainda existe, que as pessoas ainda usam. Eu não entendi muito bem por que você não gosta de usar o switch case. Fala mais alto, por favor. Desculpa, eu não entendi muito bem por que você não gosta de usar o switch case. Ah, cara, esse break é zoado, né? Não, eu até perguntei aqui no chat. No C, o switch case ele tem um caso interessante, pelo que eu entendi, que ele tem custo 1, né? Por isso que no C, inclusive, ele obriga você a usar número. Acho que não dá para usar botar variável e tal, desse jeito. Exatamente, assim, ele não tem a vantagem do C, porque isso aqui é uma string, entendeu? Ou, às vezes, muitas vezes, um objeto. Eu já vi switch case de objeto, às vezes até de função, né? Então, eu não entendo muito bem o switch case, qual é a vantagem de usar isso aqui em JavaScript. Mas é uma coisa, assim, que é legada justamente desse entendimento que a gente tem de ter dado isso do C, entendeu? Então, é bacana, é legal, mas eu ainda acho um pouco bizarro. Mais bizarro por bizarro eu também sou, então estamos em paz. Ele poderia implementar, talvez, usando uma coisa de hash na string para fazer, talvez, uma coisa com custo mais baixo. Mas, sim, sei lá, não sei. Não, assim, é porque tem muita coisa, galera, que foi feita. Por exemplo, quando o JavaScript surge, o Java já era uma linguagem que estava se tornando popular, tá? Então, assim, o nome é JavaScript para pegar carona na popularidade do Java. No meio dos anos 90, a Sun Microsystems era uma empresa extremamente famosa, extremamente, né, bem conceituada dentro da área de computação. Então, quando surge o JavaScript, ele assume esse nome por um motivo comercial, que era para pegar carona dentro da popularidade do Java. Como é a ironia do destino, hoje em dia, eu acho que para a maior parte das principalmente startups, né,
a galera hoje em dia tem pelo menos tanta popularidade de JavaScript quanto tem o Java. Ah, claro, Java é linguagem velha. Não, Java é uma linguagem legada. Muitas das grandes empresas ainda usam Java até hoje e tem um ecossistema muito forte, inclusive também para Data Science, tá? Então, a minha recomendação é que vocês, né, ignorem o Java fortemente, né? O Java ainda tem um público-alvo fiel. Ah, Cláudio, você programa em Java? Faz muitos anos que não, mas eu ganhei muito... Dizer que eu ganhei muito dinheiro é uma palavra forte, porque eu nunca ganhei muito dinheiro na minha vida. Mas, digamos que eu consegui ter um custo de... Consegui, trabalhar durante bastante tempo, né, com o Java. Sem maiores problemas. Então, fala, Pedro. Não, professor, só para tentar ajudar aí, eu mandei no chat um link do Stack Overflow, que é exatamente essa pergunta, o que vale mais a pena no JavaScript, se é o switch case, ou se é o if, else if, else. E a resposta tem a resposta lá mais detalhada para quem quiser ver, mas a princípio, para números pequenos, né, de opções, não faz tanta diferença, mas para números grandes, centenas, milhares, o switch ele tem uma performance um pouco melhor. Como é que é a história aí, Pedro? Não, porque perguntou, né, se o que é melhor, o switch case mas ou... Qual caso? Quando tem poucas opções, tanto faz, sabe? Não altera muito a performance, mas por exemplo, se você tiver 1000 opções diferentes, o switch case ele tem uma performance melhor do que o if, else, if, else. Não, perfeito, beleza. Acho ótimo. Então, tá resolvido. Mas a comparação seria entre switch case e if, else? Não seria alguma coisa mais eficiente com hash, alguma coisa assim? Entendi porque era isso. E if, else realmente é até muito difícil de você conseguir ler. Mas acho que... Não, tipo assim... só pra... Acho que foi só pra... Eu acho que eles fizeram isso só pra, pra falar, a diferença nenhuma, mas se você tiver muito no limite, vai ter alguma, sabe? Porque é aquela coisa muito que vocês discutiram, né? No C faz muita diferença. É realmente muito diferente. Mas aqui... Aparentemente não tem diferença, na verdade. Segundo o que um cara comentou embaixo. É bem tranquilo, tá? Aqui mesma coisa, programa do fuso horário, eu vou executar o script, né? E aqui ele vai buscar elementos, né? E dentro para tentar descobrir qual é o fuso aqui. Então, sei lá, a hora do Brasil, 15, a hora da França, 20. Então, na verdade, tudo isso aqui, esses exemplos são bem bobinhos, né? Então, vamos passar para alguma coisa um pouco mais interessante. O que tem aqui de... Aqui só trabalhando com os ifs. Aqui o laço de repetição é exatamente igual ao do C, né? Só para mostrar o for, né? Declaração de variável, condição e salto, né? E aí aquela pergunta do i mais igual, todas essas coisas vão funcionar. Ele declarou a variável de iteração do loop, inclusive dentro do loop. Exatamente. Então, assim, super tranquilo, né? Então, exatamente igual ao do C, né? Só muda o var pelo int, né? E aí eu consigo fazer qualquer tipo de operação, tá? Então, aqui tem... Eu não vou ficar mostrando isso aqui, não, o tempo todo, porque tem vários exemplos de código, assim, com for aqui dentro. Vai ter a mesma coisa, o while vai ser também igual. O que é interessante que vocês vão ter é esses elementos aqui, então, de análise de valor, né? Exatamente, concatenação. Ou seja, para coisas pequenas, o JavaScript também é uma ótima linguagem para você brincar, fazer algumas análises, né? Você pode botar for dentro de if, lembrando
que o que define dentação, o que define para a gente diferença de escopo são as chaves, né? Então, tomar cuidado com isso. Bem tranquilo também. Verificador de números primos. Gente, eu já cheguei na metade do livro, tá? Mas é porque isso aqui é bem básico. Então, mais uma vez, se tiver muito rápido, puxa o meu freio de mão. Tá bom? Puxa, porque eu estou assumindo, né, que como curso é de programação avançada, é para a gente avançar, né? Então, quando precisar, eu dou uma parada e explico. Porque aqui, tipo assim, vocês vão ver que cada um desses capítulos ele trata o seguinte: condicional, loop, sei lá, o que esse cara que está fazendo. Lidando com listas, percorrer elementos do vetor. Aqui o vetor deles é parecido com o vetor do C, só que simplificado, né? Você tem aqui um pouco de tipagem dinâmica. Então, assim, você tem um vetor de pacientes, você consegue botar métodos como push e pop, né, para tirar e inserir elementos dentro de um vetor, né? Mas também bem tranquilo. Então, todos esses exemplos aqui são ligando. Biblioteca de Random, né? Biblioteca de operação matemática. Isso vai ser interessante a gente ver essas bibliotecas de operação matemática para a gente trabalhar com Machine Learning no final do curso. Machine Learning em JavaScript, ele é uma realidade. Cláudio, mas não fica muito ruim? Cara, claro que fica muito ruim. Fica péssimo. Mas, se você parar para pensar, também não fica muito bom em Python. Motivador. Mas claro que fica muito bom. Mas também não fica bom em nada, então tá tudo certo. Então a gente está em paz. Aqui, a declaração de constante com o const aqui que vocês tinham pedido, também já surge aqui. Ou seja, tratem o JavaScript como uma linguagem comum. Tudo que vocês aprenderam antes funciona exatamente igual. Assim, só vai mudar uma coisinha ou outra, mas assim, os laços de repetição são parecidos, as funções são parecidas. Esse livro aqui, ele pega muito no amorzinho, porque é um livro realmente para iniciantes. Então, hoje, o que eu quero é que vocês explorem a sintaxe, né? Explorem esse valor, né? Explorem esses elementos, tá? Porque a gente vai ver que isso vai ficar um pouco pior quando a gente for abrir, né, para outros elementos, tá bom? Então, eu vou dar mais uma bisolhada em alguns outros elementos aqui. Eu vou parar nesse capítulo 5. Na verdade, vou parar no capítulo 6. Né? E aqui, olha só que interessante. No capítulo 6, eu já tenho aqui um script direto, aqui trabalhando de novo com essas mudanças aqui, e aqui usando esse for e o if para me gerar uma mudança automática, e começa a ficar mais interessante. Professor, pode explicar como é que funciona essa questão dos eventos? Tipo, o header and tracer? Deixa eu só mostrar aqui. Tá? Então, olha só, o que acontece no evento? A única coisa que é interessante aqui realmente do JavaScript é que o JavaScript é uma linguagem orientada a evento. E isso torna o JavaScript uma ótima linguagem para você trabalhar com a internet das coisas. Tá? Por quê? Porque o JavaScript ele não é executado 100% do tempo. Ele não é como uma linguagem procedural que todo o código ele é lido, gerado uma linguagem de máquina, e ao mesmo tempo ele não é interpretado que ele é lido ponto a ponto. Ele é no evento de algo acontecer dentro da página, o JavaScript executa uma determinada ação. Então, por exemplo, aqui no caso, quando a gente pega e vem aqui e põe o meu nome aqui, Cláudio, diz que eu sou de sexo masculino, diz que a minha altura é 1,83 m, né? Vamos botar 1,80 para me dar um desconto, né? Calculo o meu peso ideal e diz aqui que o meu peso é 71, né? Deveria ser, tá? Na verdade, eu tenho 1,83 m e nem assim eu estou no meu peso ideal. Que sacanagem. Mas
Então, assim, essa função foi executada no evento do clique do botão. Então, eu tenho um elemento chamado de listener. O listener, ele é um elemento de software que fica esperando alguma coisa acontecer. Ele é um trigger, né? Ele é um acionador. Ao clicar no botão, esse evento chamado de onClick, né? Se a gente vir aqui no Developer Tools, a gente vai ver que tem esses event listeners, né? São esses eventos que eu vou ficar observando, né? Se eu clicar aqui, limpar campos, né? Ele vai, né? Vocês vão ver que ele vai manipular esses elementos. E aqui, olha só, que como esse código ele é gerado, ele mudou o HTML aqui em tempo real. Então, o que esse cara faz, esse listener faz, é o seguinte: isso aqui não existe antes de eu gerar a resposta. Se eu mudar isso aqui, ele muda dinamicamente. Então, o que o listener faz é construir a nova, chamar a função para construir a nova página HTML para a gente. Tá? Ficou mais claro? Ficou. Mas eu tinha dúvida um pouco mais específica, que o listener ele chama função, né? Aham. Aí Ele, na verdade, é um objeto dentro da nova versão. Ele é um objeto que ele fica em execução constante. Ah, tá. É como se ele fossem dois processos. Um processo contínuo, observando o comportamento, e esse processo, no momento que surge esse evento do onClick, ele executa a função, ele é um chamador. Então, é como se você... Você já programou em Arduino? Não, eu já programei um pouco em JavaScript mesmo, na verdade. Então, assim, um void loop, né? Ele é um void loop, uma função void loop executada constantemente. Ah, tá. Entendeu? Essa é a ideia. O bom desses cursos, como você já tem mais experiência, eu posso falar as paradas e vocês vão pegar no ar. Isso é muito similar. Hã? Pode falar, Daniel. Valeu. Pra mim pareceu mais com o interrupt do Arduino, cara, do que com o void loop, quando eu escutei você falar. Não, o listener está sempre sendo executado. O interrupt seria, no caso, quando o evento acontece. Aí ele interrupt, ele vai parar essa questão e aí vai executar a função, entendeu? Perfeito, valeu. Isso para mim está muito similar ao signal handling de sistemas operacionais. Mas é isso, mas é um signal handling. Inclusive, tem um livro muito legal que é Sistemas Operacionais de JavaScript. Construindo... Muito legal, uma palavra forte. Porque é bem bizarro demais. Mas é muito legal, e tem esse cara aqui, o OS.js, que é um sistema operacional totalmente construído em JavaScript. Que se aproveita dessas chamadas de sistema, desses elementos, para construir, né? E ele é bonitinho, cara. Ele não é feio, não. Ele parece, inclusive, com o Debian. O pessoal tem tempo livre, né? Gente, na verdade, o JavaScript, ele tem uma questão... Há muitos anos atrás, a Sun Microsystems, ela tinha um sonho, que era o seguinte sonho, que era gerar um sistema operacional que funcionasse em qualquer dispositivo. E isso que era o objetivo da máquina virtual Java, ser um núcleo pequeno de software que variasse de processador para processador, mas que o grosso do sistema operacional ele fosse independente, né? O Java faz isso um pouco, ele tinha esse mote, mas quem melhor conseguiu isso foi o JavaScript, porque hoje a gente quer que tudo se conecte à internet, e se tudo se conecta à internet, tudo acaba tendo esse motor JavaScript por trás. E o V8, que é o motor do Google Chrome, que deu origem ao Node.js, né, é um motor tão poderoso, mas tão poderoso, né, que permite essa construção por cima. Né? E se você para pensar, o que é o Google Docs? O Google Docs nada mais é do que uma aplicação JavaScript que trabalha com edição de texto. Inclusive, teve uma turma de Comp 1 que eu tentei clonar com eles o Google Docs, o que gerou vários traumas, e vários deles hoje não trabalham nem mais com programação, foram fazer outra coisa da vida, e o que eu aprendi é que turmas diferentes você tem que puxar o freio de mão de formas diferentes.
né? Então, só que aqui eu não preciso puxar o meu freio de mão. Então aqui, se eu quiser fazer um demozinho, a gente pode vir aqui só para vocês verem qual é dessa aplicação. Mas é um sistema operacional totalmente gerado em JavaScript, né? Eu acho um pouco bizarro, né? Mais para o final do curso a gente vai ver programação JavaScript funcional, né? Eu ainda tenho um pouco de trauma de programação funcional, mas eu acho legal que a gente possa aprender isso um bocadinho, tá? Cara, assim, eu tenho visto um pouquinho com a WebAssembly, mas para roubar coisas, né? Para trabalhar com segurança. Então, o WebAssembly tem sido útil para isso. Eu acho que o JavaScript ele é uma parada que a gente já está tão entranhado em todo mundo. Pega aqui, eu tenho uma turma com 45 cabeças, tá? Pessoas assim, tirando as duas que sou eu, tem 45 cabeças. Todos vocês, de certa forma, já tocaram em JavaScript em algum momento. Então já tá uma coisa que é meio entronizada, entendeu? Mas o WebAssembly ainda não. A ideia do WebAssembly é que eu possa utilizar outras coisas que não JavaScript, né, para trabalhar dentro da web, ou seja, eu posso pegar e ter desempenho com isso, né? Então isso é uma questão que é muito interessante, porque ela não é trivial, né? Não é uma questão extremamente trivial da gente fazer, né? Então ela eu ainda acho que para a adoção do WebAssembly tem alguns problemas de segurança que a gente vai ter que resolver. Vai ter alguns problemas, como, por exemplo, coisas que hoje em dia a gente não tem em JavaScript e que são problemáticas, como, por exemplo, buffer overflow. Quando eu tenho WebAssembly, eu passo a ter, porque eu estou mexendo com a própria memória do sistema operacional. Então, assim, o JavaScript não, a máquina virtual me protege, né? Então, máquina virtual não, o motor de renderização me protege. Até isso é interessante. O JavaScript não é exatamente uma linguagem interpretada. Ele é uma linguagem renderizada, justamente por causa dessa natureza que eu tenho dela ser síncrona, né? Então, é nessa direção que a gente acaba tendo que lidar, tá bom? Não sei se eu respondi, Caio. Eu fui me empolgando, e aí quando eu vou me empolgando, eu vou... Essa demozinha é demorada, né? Nossa. Cara, JavaScript, né? Não tá nem respondendo. Vamos fingir demência. Vamos assim. Mas é legal saber que existe. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Que você pode fazer um negócio desse, entendeu? Mas é legal, gente. Assim, tem muita coisa sendo feita em JavaScript. Muita coisa, né? E, por exemplo, assim, se você está programando... Por exemplo, você comprou um Chromebook. Por que eu tô falando? Por que eu encho o saco com Chromebook? Porque ainda hoje, se você vem aqui e escreve... E vem aqui, você consegue um computador por R$ 1.700, que o desempenho dele ainda é aceitável. Por R$ 1.700, o computador com Windows 10, ele não tem um desempenho aceitável, entendeu? Então essa é uma diferença. É porque aqui no Brasil a gente só pega o refúgio do que veio dos Estados Unidos. Então, tipo assim, isso me estressa profundamente, tá, gente? Eu fico bastante chateado com isso. Mas esses computadores, bem ou mal, eles têm um desempenho até bastante razoável. Inclusive, o meu plano é que eu ainda não consegui parar para formatar a máquina, é dar aula para vocês só usando um Chromebook para vocês verem esse tipo de coisa acontecendo. Mas, enfim, a gente já vai chegar lá já. Então, assim, pessoal, assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui hoje, nesse capítulo 6, vou compartilhar com vocês esse código-fonte para vocês darem uma olhada, tá? Para quem está começando agora, não ficar muito, né, assustado com JavaScript, dá uma olhada, a gente vai construir algumas aplicações, né, bem interessantes, e eu vou só começar a construir com vocês uma aplicaçãozinha bem boba, para vocês verem uma aplicação do JavaScript quando não é no client-side, no lado do cliente, quando ela é no server-side. Então eu vou criar aqui, né, dentro da minha pasta de downloads, eu vou criar um novo folder chamado aula PA1. Vou dar um create aqui. Vou vir aqui no meu elemento. Vou fechar aqui esse meu workspace. Vou dar um file open folder, downloads, aula PA1. Dar um OK aqui. Safe. Em aula PA1 aqui, eu vou criar um
um novo folder chamado front-end. Dentro desse front-end, eu vou criar um arquivo chamado index.html. Vou vir aqui, Ctrl espaço, criei, e vou pegar meia dúzia de coisas que eu já fiz, galera, para a gente não gastar muito tempo com essa bobagem, não, tá? Então, me dá 5 segundinhos aqui, só para eu me organizar. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida um pouco conceitual, eu acho. Pode falar. Você falou que a gente ia fazer uma SPA, né? Que é Single Page Application. Isso. Mas eu já ouvi muito também o termo Ajax. E, assim, pelo que eu soube, falaram, é uma coisa meio diferente. Eu queria entender a diferença. Não sei se entra no escopo da matéria. Tá dentro do escopo da matéria. Né? Ajax é uma coisa que a gente fazia no final dos anos 2000, né, para o começo dos anos... Né, que era o seguinte... Eu renderizar coisas. Qual era o grande problema? Como o JavaScript ele é orientado a evento, né, o que aconteceu? A gente acabou fazendo cada vez mais funções dentro das páginas, e as páginas viraram os megazords gigantes. Então demorava um longo tempo para você renderizar. O que era o Ajax? O Ajax ele não era uma tecnologia, era um princípio que dizia o seguinte: por que ao invés de eu renderizar só quando eu for pedindo, eu não vou renderizando as coisas todas de uma vez e escondendo elas? Ah, tá. Aquela parada de botar opaco, né, as coisas. Exatamente. E aí, tipo assim, eu vou renderizando, né, em paralelo. Pensa, vocês viram em estrutura de dados o termo programação dinâmica? Acho que mais em grafos, mas... Sim. Pode ser em grafos. Ok, faz sentido. Né? Então, a ideia é bem parecida, nesse sentido, que eu vou realizando atividades em paralelo de coisas que eu posso fazer que não são gargalos e me dão uma capacidade de trabalhar, tá? Então, assim, a ideia é a mesma, o Ajax está para isso. Uma single page application, ela é uma aplicação que ela vai usar tecnologias, né? Cara, o Edivaldo Vitor é só amor, né? O blog dele é maravilhoso. Uma single page application ela é uma aplicação fechada, escrita em JavaScript, tá? Que ela vai se utilizar das coisas, desse motor de buscas do V8. Inclusive, a gente vai usar o Express hoje, né, para quem está começando, tá? E que ela tem, dentro da totalidade dela, dentro dessa página HTML, dentro desse conteúdo de JavaScript, ela consegue gerar sempre novos elementos. Então, na verdade, ela é uma aplicação que ela é fechada sem que ela navegue por uma série de páginas separadas pela web. Ela é uma aplicação que tem todo o conteúdo dela dentro dela mesma. E a partir dessas single page applications é que a gente consegue construir uma série de aplicações, né, híbridas, para tanto mobile quanto para web. Inclusive, o próprio Google, ele usa essas single page applications, né? E aí vão ter alguns termos como SPAs, Single Page Application, PWA, Portable Web App, né? Então, assim, querem dizer na prática a mesma coisa. Conjunto de código HTML e JavaScript que representam uma aplicação. Para vocês terem uma noção dessas Single Page Applications e dessas aplicações geradas em JavaScript, o próprio VS Code, ele, na verdade, ele é uma página web. Isso aqui é código web, só que ele é encapsulado de uma forma que para a gente parece uma aplicação. Inclusive, se vocês forem ver, e isso aqui é Maceduca, tá? Macetinho, é assim, você tem o VS Code, npm package. Você consegue buildar o VS Code de dentro de uma interface NPM para que você possa rodar ele de dentro de um tablet. Então, por exemplo, você instalou o Termux, né? Que é aquela aplicação que eu falei para vocês, maravilhosa, essa aplicação aqui. Dentro dele, você instala o NPM, você consegue de dentro dele, né, você consegue rodar ele de dentro, né, do Termux como se fosse um processo e rodar o VS Code como se fosse uma aplicação, porque ele é uma aplicação. E aí eu abro isso aqui, salvo isso aqui e consigo utilizar
tipo, VS Code de dentro do meu celular, se eu quiser. Então, não, gente, Termux é só amor. Bruno, eu sou o rei das ratarias com VS Code. Eu rodo PyTorch de dentro do Termux. Assim, compilado, assim, uma parada de sim. O Termux, ele é só amor, né? Dá para fazer umas paradas muito brabas com ele lá dentro. Então, assim, só para vocês terem noção, a Single Page Application é o conceito de eu pegar um conjunto de código JavaScript e HTML e transformar numa aplicação, né, que eu posso acessar, inclusive, de forma offline, que eu só dependo da própria aplicação para trabalhar. Agora, né, um Ajax é esse processo de eu renderizar a página antes de funcionar. O Ajax, ele é todo client-side. Vocês vão ver aqui, nesse exemplo que eu vou fazer, que não necessariamente isso aqui é client-side. Vou fechar isso aqui, vou aqui abrir um terminal, né? Vou aqui dar um npm init -y, criei aqui os meus... Vou instalar aqui npm e Express. O Express é um dos primeiros elementos que eu vou querer criar aqui dentro do meu... Ai, meu Jesus... no meu, da minha página, e vou criar aqui agora para vocês terem noção disso aqui, vou criar aqui agora um arquivo server.javascript que eu vou chamar a biblioteca do Express. Só não vai chamar, professor, porque você botou uma vírgula em vez de um ponto. Ah? Você não viu o arquivo como server, vírgula, JavaScript. Ah, beleza, valeu. Gente, isso aqui não é Sirint 6 não, tá? Isso aqui eu estou fazendo na rataria porque eu estou fazendo de cabeça. Então, se der alguma treta, vocês me avisam. Só que para avisar, tem que entender o que você está fazendo. Não, já vou parar para explicar. É porque se eu parar, eu perco a linha de raciocínio e aí me dá ruim. Eu já não sou muito esperto. Se eu perder a linha de raciocínio aqui... Cara, isso aqui é brutalidade. Então, olha só, esse const express de query express, eu estou chamando a biblioteca chamada express, e o que essa biblioteca faz? Ele é um gerenciador de caminhos dentro da tua aplicação. Então, eu estou gerando aqui uma aplicação que tem uma página HTML, né, que é essa paginazinha aqui, tá? Se a gente for abrir essa página, vocês vão ver como é que vai ficar.
instalei. Quando eu dei esse programa aqui, esse comando npm init y, eu criei um ambiente, né, um ambiente Node.js dentro dessa pasta, que eu chamei de aula 1PA. Depois, eu instalei a biblioteca do Express, que vai fazer essa navegação entre diferentes arquivos HTML, respondendo a diferentes, né, caminhos, diferentes chamadas que vou receber. Né? Então, criei esse server.js, que é o cara que vai estar navegando. Não? E a galera que está começando agora, fica tranquilo. Isso aqui eu estou só para dar um gostinho para quem já começou a fazer isso há muito tempo. Não é para vocês morrerem, não. Né? Tranquilo, Thiago, tranquilo. Tenho vários amigos na polícia, mas está tudo certo. Então, aqui, instalei o Express. Então, eu chamei o Express aqui com esse import maluco. Não é esse import, ele mudou recentemente. Você pode dar um import Express. Então, aqui, se você reclamar, ele chama uns fixers, por exemplo, converter isso aqui, ele vai mostrar import Express from Express, tá? Mas eu faço do jeito velho, porque é assim que eu aprendi a fazer. Daqui a pouco eu vou mudar, mas eu tenho que me treinar a mudar para não passar muita vergonha. Criei essa biblioteca PF aqui, chamei ela. Criei um objeto Express, a gente vai falar um pouquinho quando eu falar em orientação a objeto em JavaScript. E é tipo assim, o que esse objeto tem? Ele vai ver princípios REST. Eu vou falar mais sobre princípios REST, mas digo o seguinte, imagina, toda requisição que chegar para o meu raiz, que é esse index.html, que eu vou fazer o seguinte, qualquer requisição que fizer, eu vou mandar para essa requisição esse arquivo index.html na porta 3000, né? Então, eu vou rodar isso aqui agora para vocês verem o que isso quer dizer na prática. Né? Eu vou aqui rodar node server.js e deu um chabu aqui, hack is not defined. Professor, acho que você tem que fechar parênteses ali depois do tô faltando alguma coisa aqui que eu esqueci. No app.get, depois do REST. Tá feio aqui, tá feio. Valeu. Só que tem que tirar ali no final também que você botou. Eu tenho uma a mais. Tô velho, gente. Tô velho. Relaxa. Na verdade, eu aproveitei um abre e fecha desses automático e fui na fé. Fui na fé, funcionando, ou parecido com isso. E agora vamos ver se eu fui na fé de verdade. Funcionou. Então, a primeira aplicação que eu gerei, né, é uma aplicação de dashboard, onde eu vou ter um dashboard, posts e settings. Tá? Então, isso aqui é a primeira aplicação que vocês podem fazer, né, com um PWA. Por que isso aqui é uma single page application? Porque dentro dessa aplicação aqui eu vou inserir agora outros elementos, ela responde para dentro dela mesma, e esse conjuntinho fechado eu posso empacotar com um elemento chamado Electron, que a gente vai ver mais para frente, o Electron também, porque eu quero mostrar para vocês todo esse pupurri, né? Que é, né? E com isso eu consigo fazer. Olha o seguinte, se alguém aqui já programou em Flask, isso aqui é muito parecido com programar em Flask, né? Essa programação orientada a caminhos, né, que o Flask tem. E aí nota, o evento que eu estou botando aqui é essa chamada para localhost na porta 3000, né? E a ação que eu executo é isso aqui. Como dever de casa para vocês, eu quero que vocês cheguem ao seguinte, o que quer dizer isso aqui? Para aquele que já sabe, beleza. Para quem não sabe, eu quero que procure isso aqui. Então, isso aqui é tudo que chegar para mim nessa porta 3000, eu devolvo index.html. Eu dou um send file de volta. Por que send file? Porque tudo na web é troca de arquivos. Então, na verdade, quando eu faço uma requisição para o Globo.com, o Globo.com me manda tudo que é do Globo.com. HTML, JavaScript, imagem, os caramba 4. Então, eu estou fazendo a mesma coisa. Isso aqui, essas 6 linhas, eu estou construindo um servidor web. Eu estou construindo um servidor web em 6 linhas. Tá? Para quem já fez redes comigo, tem a obrigação moral de saber o que é. Viu, seu João?
Para quem não fez redes comigo, a gente vai ter uma conversa quando eu falar sobre RESTful com vocês, tá? Então, tem muita coisa ainda pela frente. Hoje foi só o aquecimento, né? Na aula passada foi só no amor, foi só para dizer como é que a vida é. Hoje a gente deu uma revisadinha em JavaScript. Eu vou jogar para vocês um gostinho do que vão ser as nossas single page applications. Na aula que vem eu vou fazer mais um bocadinho. Então a gente consegue ter no comecinho da aula uma coisa mais básica para quem está começando. Então quem está começando, por favor, não tranca, não chora, não se joga no chão chorando em posição fetal. Ainda não é o momento disso, né? Programar é um ato constante do desafio dos seus limites, né? E para quem já está mais, avançado, esse momento é mais tarde. Esse momento é mais pro meio do período, quando não pode mais trancar. Então, assim, e para quem já está mais avançado, vocês vão ver que a gente vai dar uma acelerada, tá? Então, eu vou ter esses 2 momentos da aula para vocês. Eu esqueci disso. Puxa vida. Né? Mas, gente, olha só, eu sou tão mamata que se tivesse carrasco mamata hoje ainda funcionando, eu não ia ser mamata, eu ia ser um mamão com açúcar, né? Então, vocês fiquem tranquilos, né? Que as aulas vão ser assim, eu vou fazer o código com vocês a maior parte do tempo, eu gosto de codificar, aí eu vou precisar muito da ajuda de vocês olhando, porque vocês veem que erros acontecem, porque eu fico programando que nem um sociopata. E, gente, eu acho que por hoje tá bom, né? Teve bastante coisa. Vai fazer um dojo com a gente? Vou fazer um dojo tanto quanto der para fazer. É porque no dojo eu tenho que pegar um ambiente online bacana. Eu tinha pensado há uns anos atrás que tinha um ambiente muito legal, que era o Cloud9.io, que ele era uma web IDE. Que a gente podia compartilhar esse código-fonte, trabalhar. Então, assim, pode ser que eu teste algum para que a gente possa fazer um dojo que a gente compartilhe uma tela e eu compartilhe com todo mundo para trabalhar. Essa aqui, eu tentei testar o Code Sandbox, a primeira vez que eu usei eu não gostei, mas eu posso tentar de novo porque ele tem React, então a gente vai usar React, vai usar um pouquinho de Angular não. Angular não, porque eu não gosto. Mas, enfim. É isso, pessoal. Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram comentar? Foi muito rápido, foi muito devagar. Quando você falou, João, você falou de mim? João, você fez rede comigo, não fez, João? Fiz. Então, pronto. Então, você tem a obrigação moral de saber o que é o método GET no HTTP. Então, pessoal, mais dúvidas, traumas ou desilusões? Para quem precisar de ajuda, eu vou ajudar, não tem problema nenhum. Para quem quiser que eu acelere, não tem problema, posso passar material extra para a gente acelerar. Pô, professor, eu fiquei com uma dúvida. Não ficou muito claro para mim qual é a definição de uma single page application. Por que essa é uma single page application e o que diferencia ela de uma página que não é single page application? Não, já explico. Valentina, precisa de mais vaga ainda? É isso mesmo? Aparentemente. Meu Deus do céu. Era bom ter mais vaga, professor. Ai, meu Deus. Tá bom. Eu vou falar com o Luigi. Ele vai ter um infarto, tadinho. Mas tá bom. Vamos nessa aí. Bota grupo de 6. Nada. Relaxa aí, gente. Eu acho que o grupo tinha que ser de 10. Calma aí, calma, gente, olha só. Muita gente falando aqui. Calma aí. Dá essa moral aí. Gente, 8 grupos de 10 se vocês quiserem abrir startup. Mas a gente pode fazer isso. Eu até tinha separado uma coisa para mostrar para vocês hoje, né? Cadê aqui? O Fiverr é uma das primeiras plataformas que eu gostaria de conversar com vocês. O Fiverr, ele é uma plataforma de freelancer, né? Uma das mais usadas nos Estados Unidos, né? Então, né, se vocês querem, né, começar, né? Vocês podem se cadastrar como freelancers, né? E aqui fazer alguns pequenos trabalhos ganhando em dólar, né? Ganhando ou na currency, né? Na moeda que for necessária, tá? Então, ele é uma plataforma que a gente, nas próximas aulas, eu pedi para algum de vocês, eu vou mostrar um cadastro do Fiverr, né? E discutir com vocês algumas técnicas de como vender o seu portfólio dentro do Fiverr, tá? Então, é uma primeira forma de você trabalhar como freelancer, né? E você
poder trabalhar de algum outro lugar no mundo, e tem algumas outras coisas que vocês, como freelancer, se vocês quiserem ser um freelancer internacional, vocês precisam se preocupar, como ter uma conta bancária internacional para o cara não precisar trabalhar no sistema bancário enlouquecedor do Brasil, que é ótimo para a gente, mas péssimo para o resto do mundo. Tá ok? Só para deixar claro, o Fiverr não pagou por esta propaganda. Quem me dera, meu Deus do céu. A única coisa que eu ganho dessa universidade é trabalho. Mas quem me dera ser patrocinado pelo Fiverr. Mas é uma boa plataforma. É porque você vai botar isso no YouTube, tem que deixar claro. É verdade. Gente, assim, com certeza vou ser processado um dia. O 99 Freelas é uma que também é muito legal, mas nego aqui no 99 Freelas é muito... Nego aqui é muito Zé Escravinho, entendeu? Que o cara não quer nem saber, os caras fazem umas propostas bizarras. Então, até se proteger das propostas bizarras é importante. No Fiverr, a proposta bizarra nem é tão diferente, porque é algo que, por exemplo, né, tipo, se você parar para pensar que hoje $2.000 representam 12 mil reais, então você fazer um projeto de, sei lá, de $500, que, pô, por exemplo, que você não pagaria R$500 por ele, mas $500 para você já começa a fazer muita diferença. Então, essas são algumas das questões que eu coloco para vocês e que eu acho que é interessante vocês começarem a pensar. Então, o Fiverr é uma das plataformas, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá bom? Então, deixa eu ler aqui os comentários. Trancamento especial. Conversar. João, pode sim. João Pedroso. Felipe, que bom. Valentino, então tem que abrir mais 15 vagas, é isso? O meu Chromebook é com ARM. Na verdade, se ela disse que tem 7 pessoas ainda sem vaga e abriram 5, tinham 12 pessoas sem, tá precisando abrir mais 7 vagas. Valentina falou que precisava de 19. Então vamos pensar nisso aí. 19 eu vou constar. Pedro Graça, eu estou com uma dúvida fora meio de escopo do curso, que é por que não tem Chromebook com ARM? Tem Chromebook com ARM, né? Inclusive o meu Chromebook é ARM. Vários Chromebooks são com ARM. Mas tem para vender aqui? Eu procurei uma época, eu não achei. Não, é porque aqui no Brasil o nego tem preconceito. Mas vários Chromebooks são ARMs. Inclusive um dos melhores da Acer vinha com MediaTek de 2.0 GHz. Né? O primeiro Chromebook que veio para o Brasil era um Exynos e ele funcionava também com ARM, né? Que é um ARM da Samsung, o Exynos. Tá? Então tem Chromebook sim, só não vem para o Brasil. É que vem muito pouco do que tem lá fora, vem no Brasil. Inclusive um dos melhores Chromebooks, que é uma sensação, é o Lenovo Chromebook Due. É que eu vejo o pessoal vendendo Chromebook com Intel, não faz muito sentido, né? Que ele vem aqui, olha só, ele vem com o MediaTek Helio P70, que o valor dele é $300, ele vem com uma tela Full HD, 64 GB de SSD e 4 GB de RAM, né? E o teclado e a caneta vem embutido. Então, assim, ele é realmente um Qual o preço? incrível. $300. Mas era $300 quando pra gente o dólar tava 3, assim? Não, olha só, ele lançou no começo de 2020. Ah, né? tá. Então, assim, $300 ainda são $300. Uma pena que a nossa moeda vale, sei lá, tipo... Nada. Nada, obrigado. Mas, assim, é uma boa máquina. Acho que o valor dele por $300 é muito legal, porque o teclado é detachable, entendeu? É 10 polegadas, entendeu? Vocês têm que dar uma olhada nos vídeos, mas, por exemplo, ele é de uma geração até boa. A tela é Full HD, o tempo de bateria é de 10 horas, então, assim, mas, né, isso comprando lá fora. Aqui no Brasil não faço nem ideia de quanto custa. Então, Valentina, eu vou pedir mais gente, grupos de 10, a gente pode pensar alguma coisa. O grupo, por enquanto, tá... No site todo, Luiz, você nem começa. Mas o grupo, ele por enquanto tá de 5, é isso? Por enquanto está de 5. Vamos ver o que vai acontecer. Cinco SI, 2 eletrônica. Botarei mais 10 e 5 para garantir, mais 5 em seu coração.
Cara, Valentina, se fosse a demanda de trabalho da FRJ, tinha posto 20 pessoas na turma, né? A galera prefere Experiment 2 do que Arm no Brasil. Vai abrir mais vaga? Vamos tentar, José. Vamos ver esse negócio aí. Tá? Tipo assim, o ARM ele tem muito preconceito, mas eu acho que com os novos MacBook Air, que são os Apple M1, eles são baseados no arquitetura ARM, né? E o Apple M1, ele tem um desempenho absurdo e são 16 horas de bateria, né, gente? 16 horas de bateria é muito amor no coração. Até eu pensei, tipo assim, falei, cara, né, por 16 horas de bateria, até eu quero voltar a ter um MacBook. Mas $1.000 ainda é $1.100, tem muito dinheiro para dar numa máquina. Enfim, né? Só para deixar registrado, o senhor ainda está gravando essa conversa toda. Não, eu tô em paz, gente. Assim, não tô falando nenhum crime. Não, eu sei, só tô dizendo que tipo. Por enquanto. Deixa eu falar. Gente, assim, vocês têm mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Coisa que vocês queiram comentar? Não entendi se por enquanto você pretende falar algum crime. Ó? Você pretende falar algum crime? Não que eu esteja curioso para saber de nada ilegal, mas. Não, gente, eu não pretendo não, né? Mas assim, toda aula de programação é uma aula que tem uma natureza subversiva, né? Então, assim, às vezes você tá aqui fazendo, aí você mostra algum negócio, né? Tipo assim, tô aqui, olha só como é que tem falha de segurança nessa página aqui. Né? Tipo assim, como professor da UFMG, né? Tipo, exatamente, como assim, essa galera aí. Então, fiquem tranquilos. Assim, acontece. Gente, eu vou mostrar para vocês a minha profissão. A minha profissão é descobrir falhas em sites, tipo assim, fazer análise de segurança, programar. Então, assim, o meu trabalho é esse. Então, eu vou mostrar para vocês, né? E eu não tenho nenhum motivo de esconder conhecimento. Eu acho que não é o nosso papel como docente. É claro que pautado em princípios éticos e morais válidos, né? Mas eu vou mostrar para vocês tudo que eu souber fazer e tudo que eu puder aprender para ensinar a vocês. Tá bom? Agora, só respondendo a última pergunta que ficou em aberto, por que isso é uma single page application? Porque, na verdade, tudo que eu preciso rodar dela está dentro da aplicação. Então, é single page, porque, na verdade, eu não vou ter vários arquivos HTML, eu vou ter um HTML único e tudo que eu precisar gerar vai ser gerado automaticamente através do JavaScript. E eu vou poder encapsular dentro de uma única aplicação. Por isso que é uma single page application. Tá bom? Show, professor. Obrigadão. Nada. Pessoal, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Já tem muita gente traumatizada. Espero ter, né, vocês na aula que vem. Espero que tenha sido divertido. Eu, pelo menos, me diverti, né? E vejo vocês, então, na próxima quarta-feira. Segunda-feira. Eu vou ver só como é que vai ser essa questão do feriado e eu aviso vocês lá no grupo, tá bom? Eu não sei como vai ser para o pessoal do departamento de computação, mas, se eu não me engano, o departamento de eletrônica já disse que vai manter as atividades durante o feriado. A reitoria soltou uma nota que vai manter a atividade. Sim. As atividades presenciais. Atividades de aula. Foi a reitoria. Remoto vai ficar tudo normal. Então vai continuar normal. Arthur, eu não sei se o Fiverr é melhor que o Topital, mas assim, não vejo muitas diferenças não, tá? Eu sei que o Fiverr nos Estados Unidos e Canadá, eles são muito famosos. Então, também, assim, você ter projetos no Fiverr é uma forma de você ser contratado por feiras de recrutamento, né? O Canadá está com várias feiras de recrutamento, né, para desenvolvedores, então vale a pena montar um portfólio bacana, tá? E, só para avisar, quem ainda não tem um perfil no GitHub, crie o perfil no GitHub, que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho isso com vocês, tá bom? Então, senhores, para quem não tiver mais nada... Eu acho que... Eu não lembro quem perguntou, alguém tinha uma dúvida sobre SPA, não lembro se você respondeu. Eu acho que eu respondi, que era do PWA, não é isso? Não sei. Respondido. Ah, tá, beleza. Beleza. Pessoal, então tinha alguém que queria falar comigo mais alguma coisa? Que eu perdi aqui no meio do caminho. É o João Paulo, ele estava querendo falar contigo depois da aula. Tá bom. Pessoal, quem quiser então, liberados, tenham um ótimo final de semana, se cuidem, vejo vocês semana que vem. Valeu, obrigado, professor. Tchau. Falou. Tá bem. Professor, eu sou o João.
Eu queria professor, rapidinho, perdão, é só pra acabar a gravação. Calma, tá, valeu.